Uma mentalidade estranha se repete entre aqueles que envelhecem sem amadurecer. Eles têm rostos envelhecidos, mas mentalmente permanecem jovens. Eles falham na mais simples das tarefas. Não organizam seus quartos, não gerenciam suas pequenas responsabilidades e, ainda assim, levantam a voz para remodelar todo o mundo. Esses homens e mulheres são herdeiros de uma utopia infantil. Acreditam que a sociedade será justa quando a vida os libertar da disciplina que nunca aprenderam. Eles não desejam o impossível, mas lutam para escapar dela, o peso da vida concreta. No entanto, um verdadeiro adulto sabe que para construir algo novo, primeiro é necessário limpar seu próprio pão. A mínima ordem da vida diária é a base do sonho coletivo. Aquele que não governa a si mesmo sempre sonhará como um escravo, mesmo que declare ser o libertador. Assim, vemos esses eternos adolescentes com cabelos brancos, lutam contra dragões invisíveis, enquanto tropeçam em suas próprias sandálias. Eles são mais poetas do que cidadãos, mais escapistas. Sua rebelião é um espelho quebrado. Brilha, mas não ilumina. Não é apenas a juventude que sonha em excesso, mas o velho que se recusa a acordar. Eu vejo homens de cabelos grisalhos que ainda falam como estudantes rebeldes, discutindo grandes teorias, enquanto tropeçam na poeira de suas próprias casas. Nunca aprenderam a governar a si mesmos, mas querem governar a cidade. Nunca organizaram seu espaço, mas desejam remodelar a história. Esses são os profetas da utopia. Prometem uma terra celestial, mas não conseguem suportar a mínima disciplina necessária que cria um jardim. Sua grandeza é feita de palavras, e seu fracasso provém das ações deixadas de lado. Promovem a igualdade, mas dependem, apoiam a justiça, mas fogem das responsabilidades mais simples. O mundo, dizem eles, deve ser salvo da miséria, mas a sua mesa está sempre desarrumada. A sociedade deve ser regenerada, mas a sua própria vida continua em ruínas. Querem que o Estado seja pai, mãe e tutor, porque nunca aceitaram ser adultos. A utopia não é só uma fuga, é também uma máscara. Quem teme olhar para a sua desordem íntima procura escondê-la atrás de bandeiras, hinos e slogans. Mas nenhuma revolução pode nascer de almas infantis. Só os que dominam a si mesmos podem ser verdadeiros construtores do futuro. O resto é teatro. São velhos que brincam de jovens, clamando contra fantasmas, combatem o capitalismo com a mesma raiva com que a criança combate a autoridade paterna. Recusam a tradição como quem recusa arrumar o quarto. E enquanto falam alto, o mundo segue o seu caminho, indiferente aos seus gritos. Talvez não haja nada mais triste do que ver a velhice de quem nunca aprendeu a amadurecer, a infância prolongada, sem inocência, apenas com teimosia. Peter Pan voa, foge, recusa a gravidade da vida, refugiando-se em sonhos de eterna juventude. Mas a realidade não é feita de voo, é feita de chão. Por isso, em toda a fábula, há sempre um Capitão Gancho. Gancho não sonha com a utopia. Ele sabe do tempo, do limite, da dor e da ordem. Não promete paraísos marxistas, onde todos vivem em eterna infância, sem propriedade nem responsabilidade. Ele representa o peso do real, duro, imperfeito, mas verdadeiro. O marxista é um Peter Pan político. Imagina uma sociedade de abundância sem esforço, de igualdade sem mérito, de liberdade sem hierarquia. Mas a história já mostrou que a fuga da realidade termina em tragédia. É o voo sem pouso. O Capitão Gancho, por mais temido que seja, simboliza o adulto que encara o mundo tal como ele é. Com disciplina, com pragmatismo, com consciência das limitações humanas. Ele não foge para a ilha do nunca. Ele governa o navio, encara a tempestade, enfrenta o crocodilo. Na vida real, precisamos menos de meninos perdidos e mais de capitães. Sonhar é necessário, mas sem o peso do gancho. Isto é, sem pragmatismo, ordem e responsabilidade. O sonho transforma-se em devaneio destrutivo. O destino dos que seguem Pan é o desastre coletivo. O dos que aprendem com gancho é a sobrevivência e a construção. Pais, não entreguem os vossos filhos ao feitiço da infância eterna. Há mestres modernos que, disfarçados de educadores, semeiam devaneios marxistas como se fossem sementes da esperança. Prometem um mundo perfeito, mas ensinam as crianças a odiar o real. Transformam a disciplina em opressão, a autoridade em tirania, o esforço em exploração. Mas a vida não se constrói com slogans. Constrói-se com responsabilidade, com trabalho, com o peso do dever. O perigo não está apenas nos livros ou nas palavras, mas na mentalidade que faz da juventude um refúgio contra a maturidade. Se não protegerem os vossos filhos, eles crescerão como Peter Pans políticos, prontos a protestar contra tudo, incapazes de arrumar o próprio quarto. Sonhadores de paraísos que nunca virão, mas prisioneiros da dependência eterna. Educar é ensinar que o mundo é duro, mas também belo quando aceitamos as suas regras. É mostrar que a justiça não nasce da revolta imatura, mas da coragem de enfrentar a vida real. Pais, não deixem que a utopia substitua a verdade. Alertem os vossos filhos. Não é vergonha crescer.
A vergonha é envelhecer sem nunca ter crescido. Paulo Freire tornou-se o pedagogo dos meninos que não querem crescer. Sob o pretexto de ensinar a criticar, ofereceu-lhes uma desculpa para desobedecer. A sua pedagogia transformou a hierarquia, que é o esqueleto invisível de toda a maturidade, no inimigo. O professor deixou de ser guia, o aluno deixou de ser discípulo. Ambos passaram a ser companheiros num jogo de questionar o mundo, mas nunca a si mesmos. Assim, nasceu uma geração de Peter Pans políticos. Sabem protestar, mas não sabem governar. Sabem desconstruir, mas não sabem construir. Sabem acusar, mas não sabem obedecer. A crítica virou hábito, mas a disciplina deixou de ser virtude. Um adulto só é completo quando aprende a conjugar 3 verbos: respeitar, obedecer e criar. Freire exaltou apenas o último, esquecendo os 2 primeiros. Ao fazê-lo, semeou uma imaturidade que hoje floresce em revoltas, sem rumo e ideologias sem chão. O resultado é visível. Velhos que falam como adolescentes, alunos que jamais se tornam mestres, povos que vivem de utopia, mas não arrumam a própria casa. Paulo Freire, talvez sem saber, escreveu a pedagogia perfeita para a síndrome de Peter Pan. Já o Capitão Gancho, vilão para os sonhadores, é na verdade mestre dos adultos. Ele ensina que a vida não é uma aventura infinita, mas um navio em alto mar. Precisa de capitão, de regras, de disciplina. Ensina que o tempo, simbolizado no crocodilo que o persegue, não pode ser derrotado com slogans, mas enfrentado com coragem e ordem. Freire libertou da autoridade, mas Gancho mostrou que sem autoridade não há rumo. Por isso, paradoxalmente, o pirata educa mais do que o pedagogo. Pois Gancho ensina aquilo que Paulo Freire omitiu, que só cresce quem aceita o peso da vida real.